Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, que é acima de todas as coisas. Hoje não é um dia fácil para mim, para minha família. Às 22 horas, na semana passada, no mesmo domingo passado, a minha titia ela faleceu. E ela, como boa crente, ela aguardou o culto acabar, para que então pudesse falecer. Posso ver o propósito de Deus nessa ação. Poderia ser qualquer hora, inclusive 1 ou 2 horas antes. Mas aprove a Deus, que é o sabedor e definidor de todas as coisas, que assim o fosse. Mesmo com o coração entristecido, eu entendo que é tempo de cultuar a Deus, porque a vontade dele é feita. Nós temos dificuldade no cumprimento da vontade de Deus quando ela vai contra o que nós queremos. Apesar de a titia ter vivido uma abundância de dias, ela, nos últimos tempos, ela passou muitas dores, ela sofreu muito. E em certo momento, na minha oração, ela mudou de uma oração pedindo a cura para uma oração de alívio, para uma oração de submissão à vontade de Deus. Não quer dizer que é fácil, mas é necessário. E nós estamos aqui mais uma vez com o objetivo de louvar ao Senhor, porque independente das lutas, das dificuldades, Ele é digno de receber glória, honras e louvor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, em louvor e adoração. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o inimigo, ele vem por um caminho e sai por 7. E a Tua palavra nos garante, Pai, um conforto eterno. Nessa terra teremos lutas e dificuldades, mas como Jesus venceu, nós também venceremos. E o nosso motivo nesta noite é de gratidão ao Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu tens sido e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso coração. Abrimos o nosso coração para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Sabemos, Pai, que comparativamente com a Tua palavra, nós estamos muito mais errados do que certos. Estamos dispostos, Pai, humanamente falando, a nos submeter ao Senhor. E pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos conceda, Pai, do Teu amor e da Tua graça. E que assim nós possamos ser edificados na força do Teu poder. Ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, ela é algo que é incomparável. Ela não vem de medicamentos, não vem de bens, mas vem de uma ação sobrenatural do nosso Deus nas nossas vidas. Em momentos em que as pessoas intentam tirar as suas próprias vidas, para os filhos, as filhas, o Senhor, Ele derrama a paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Esta paz eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu lar. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando dentro dos Salmos 15, verso 1 e 2, com o título Quem Subirá?
Quem habitará no tabernáculo? Quem subirá? Quem há de morar no santo monte do Senhor? Quando tocar a trombeta, quem vai se encontrar com o Senhor nas nuvens? Em tempos de pandemia, até nosso acesso ao elevador, ele é questionado. Em relação à necessidade do uso do mesmo, talvez você entre em um prédio e a indicação é vá pela escada. Até mesmo o espaçamento entre as pessoas dentro do elevador. Subir normalmente é algo bom. Pode nos levar a um cargo melhor dentro de uma empresa. Ou quem sabe, até elevar o nosso padrão de vida, o que não é errado. O verso que ficou da semana passada é Salmos 15:1. E ele fala que nesse campo espiritual há, ou melhor, haverá também o subir, que é o título da palavra. Salmos 15:1 diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O salmista ele começa a fazer uma série de questionamentos, conforme nós vimos na semana passada, porque ele via a sociedade em que ele vivia totalmente deturpada. Deus, desde o princípio da humanidade, ele tem levantado um povo que se chama seu. Então, quando nós falamos sobre a predestinação, muitas pessoas torcem o nariz, mas eles conseguem entender e visualizar que Deus escolheu o povo de Israel. E acaba sendo uma coisa meio estranha, porque a pessoa aceita parte das Escrituras, mas não aceita outra. Mas o objetivo da palavra de hoje não é tratar sobre isso. Entenda que este povo, que é do Senhor, ele é estabelecido primeiramente como uma premissa do chamado de Deus. A Ele quem chama. É Ele que derrama a paz. É Ele que coloca a certeza no seu coração. Um chamado sem o qual nós, como seres humanos caídos, nunca poderíamos responder positivamente. Mas há também, além do chamado, há um crivo. Há ordenanças que são esperadas do povo de Deus. Como o povo de Deus deve viver. Nunca devemos pensar em uma vida abençoada segundo a palavra, dentro de uma condição meritória, como se você cumprindo certos preceitos você ganha algo. Não funciona assim. Talvez isso funcione lá no centro de culto afro, em que você oferece algo, oferece uma bebida, um aguardente, você oferece um alimento, uma pipoca, um frango, uma farofa, e você recebe um benefício. Mas dentro do cristianismo isso não acontece. Nunca devemos pensar numa condição meritória, e sim de uma manifestação externa de algo que já existe dentro do nosso ser. Qualquer ação bendita que você tenha, ela provém não de você, mas de Deus. Aqui nesse salmo se trata disso. Como demonstrar que realmente somos chamados a habitar no seu tabernáculo, a morar no seu santo monte, a quando tocar a trombeta nós subirmos. Salmos 15:2, o que nós já trabalhamos, ele nos instruiu a sermos íntegros em nosso caráter, a praticarmos a justiça com o nosso próximo e termos uma fala condizente ao Deus que professamos. Foram as três primeiras instruções, está lá em Salmos 15, verso 2. Sigamos então agora para os próximos requisitos. A palavra de hoje tem como título: Quem deste modo procede? Semana passada, quem subirá? No dia de hoje, quem deste modo procede? Abre a palavra de Deus, Salmos 15, por gentileza. Salmos 15. É um salmo pequeno, eu vou ler ele inteiro. Salmos 15, verso 1 em diante, diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo?
Quem há de morar no seu santo monte? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Verso 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, ou reprovável, segundo a palavra, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, usura é empréstimo com juros. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra e estamos nesta noite aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir os Teus ensinamentos. Eu, Pai querido, não tenho nenhuma capacitação, nem de conhecimento, nem emocional, de falar nada de importante para os Teus filhos e filhas. Mas eu sei que o Espírito Santo tem um recado para cada coração, inclusive para o meu. E eu peço que o Senhor me capacite, Pai, me dê a autoridade, a capacitação, a sabedoria, para poder explicar e transmitir a santa e bendita palavra do Senhor a todos aqueles que nos ouvem e nos veem. Que o Espírito Santo possa gerar em nós mudança, transformação. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem deste modo procede? Se você não sabe, qualquer coisa que você compra tem um manual de instruções. Se você comprar um medicamento, tem a bula, que é um manual de instruções. Se você comprar um produto eletroeletrônico, tudo bem. Talvez não tem também na roupa. Se você comprar uma roupa, tem lá. Lavar a frio, lavar a seco, não passar ferro. Tudo tem instruções. Porque nós carecemos de instruções. Quem deste modo procede, vem respondendo exatamente a pergunta do Salmos 15, verso 1. Porque o salmista questiona, vendo aquela população israelita, judia, mas pecadora, numa condição em que ele fala assim, como que esse povo vai subir? Algo que Moisés mesmo, ainda no deserto, ele questionava a Deus, Deus, por que o Senhor me colocou na frente desse povo? O primeiro salmo, o primeiro versículo que nós vamos meditar é o verso 3. Sempre entendendo que ele é ligado com o verso 1. É a pergunta, quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? E aí no Salmos 15, verso 3, ele fala, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Como informado na semana passada, esses versos do Salmos 15, eles apresentam sempre, primeiro eles são interligados, depois eles sempre apresentam uma condição positiva e depois a negativa. Davi, depois de ter suscitamente exibido as virtudes que devem adornar os que desejam lugar junto ao povo de Deus, agora ele enumera a parte negativa. Os vícios que nós temos que estar isentos. Nós temos que trabalhar para identificar esses vícios nas nossas vidas e eliminá-los. Ou, paulatinamente, ir reduzindo a ação dele nas nossas vidas. Pode ser que esse trabalhar na sua vida dure toda a sua vida. E pode ser que isso ocorra no estalar de dedos. No verso 2, ele fala para nós vivermos com integridade. No verso 3, o contrário, ele fala não difamar com a sua língua. Praticar a justiça, não fazer mal ao próximo. Falar a verdade de coração, não falar mentira ao seu próximo ou do seu próximo. Outros vícios dos quais os justos devem estar isentos, nós vamos tratar no verso 4 e no verso 5. Davi apresenta a calúnia, a mentira,
a respeito de um irmão, a difamação como o primeiro item da injustiça pelas quais o nosso próximo é injuriado. Se um bom nome é um tesouro, eu vou explicar isso. Mais precioso que todas as riquezas do mundo, não há maior injúria que alguém poderia sofrer do que ver ferida a sua reputação. Provérbios 22, 1. Abre aí. Por que é tão importante a preservação do nome, da reputação? Provérbios 22, 1 diz: mais vale o bom nome. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eu tenho que ter um bom nome? Eu tenho que defender a minha reputação? A primeira coisa que eu te digo é que este salmo, ou esse provérbio, ele está falando em relação a um terceiro. Tá? Então, a acusação ou o pecado não está em você querer defender a sua honra, e sim você atacar a do próximo. E aí eu vou te dar 3 exemplos da Bíblia do que quer dizer isso. Entenda que não é qualquer palavra injuriosa que aqui se condena, mas a doença da difamação, que incita as pessoas maliciosas a espalharem mentiras sobre outra pessoa, assim como todas e falsas e ímpias acusações. Primeiro exemplo, Ezequiel. Ezequiel, ele falava no momento difícil do povo de Israel, em que o povo estava no cativeiro babilônico, não havia templo para adoração. E ele falava assim: ainda tem tempo. E o povo de Israel falava assim: que é isso? Que conversa? O cara está louco. Olha, o que ele está falando é uma grande piada. Aqueles homens, eles levantavam injúrias sobre aquilo que ele estava falando. E o foco não é Ezequiel. O foco é a palavra de Deus que sai da boca dele. E a partir do momento em que aquelas pessoas, eles falavam e caçoavam dele, as pessoas, elas não davam atenção e falavam: é mais um louco querendo falar. Segundo exemplo, apóstolo Paulo. Você vê ele nas suas epístolas defendendo sempre no começo, exceto, se não me engano, na Filipenses, mas em quase todas ele fala: eu sou apóstolo, eu sou servo do Senhor, eu sou chamado. E na verdade ele está defendendo não é o bom nome dele, e sim o que ele proclama. Porque quando você sabe que uma pessoa ela é difamada, dificilmente você vai dar valia para aquilo que ele está falando. E isso é um grande dano quando um líder cristão evangélico cai. Em 1970 e pouco, eu nem era cristão, eu tinha 5 anos de idade, havia um grande líder chamado Jim Swaggart, que ele movia multidões. Era o início das pregações televisivas, e as pessoas, elas se aglomeravam para ouvir aquele homem, e aquele homem caiu, adulterou com a sua secretária, nunca mais retomou o ministério. E as pessoas olhavam e falavam assim: o que ele falou não é verdade, olha o que ele fez. Então o foco é esse. Apóstolo Paulo dizia: não falem mal de mim, reconheçam a minha autoridade, mantenham o meu bom nome, em especial, para que vocês ouçam a minha palavra e deem valia a ela. E o terceiro nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, apesar de ser Deus, a palavra de Deus diz que ele se despojou como se tivesse se despido de toda a sua glória, majestade, autoridade. E o foco não era ele. O motivo da adoração não era ele. O motivo da adoração sempre era o Pai. Jesus, tu és bom? Por que me chamas de bom, se bom é apenas o Pai? O problema das falsas acusações é em relação a você fazer com que as pessoas falem verdades e elas não sejam ouvidas. E aí nós temos o mito, ou melhor, a realidade da fake news. Quando você recebe uma mensagem, e é muito fácil você colocar fotos de qualquer um e colocar um texto embaixo.
e você replica isso sem saber se aquilo é verdade, você está agindo com este pecado. Você está injuriando a vida de pessoas que podem estar falando a verdade de Deus, mesmo sendo um ímpio, e elas não vão ser ouvidas porque você propagou algo errado. Na cláusula que se segue, imediatamente a doutrina que ensina que os filhos de Deus devem se manter afastados quanto possível de toda injustiça é declarada de uma forma geral. E ele fala assim, nem faz mal ao próximo. Como poderia ser menos específico do que isso? Pela palavra próximo, o salmista quer dizer não só aqueles com quem nós desfrutamos um relacionamento familiar e vivemos em termos de íntima amizade. Isso é muito fácil. Mas a todos os homens a quem estamos ligados por laços de humanidade e natureza comum. Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o Senhor ele fala sobre um grau que vai crescendo do motivo de você cuidar, de você atender, de você ajudar, mas que não pode parar apenas no círculo dos seus familiares, daquelas pessoas que você mais quer bem, mas tem que se estender, chegando aos seus inimigos e chegando até pessoas que você nem conhece. Quando nós, como igreja, abençoamos missionários, nós fazemos isso. Nós alcançamos até os confins da terra. Ele, salmista, emprega esses termos para mostrar mais claramente a odiosidade. Pastor, Deus ele tem esse tipo de pensamento e sentimento para mostrar mais claramente a odiosidade que ele, Deus, condena. E para que os santos nutram a mais intensa repugnância. É isso que você tem que ter. A sua repugnância tem que ser com o adúltero. Tem que ser com aquele que estupra, com aquele que rouba, mas também com aquele que fala mentiras. Aquele que transmite para você palavras mentirosas, fake news. Para que você nutra, para que os santos nutram a mais intensa repugnância de toda e qualquer conduta negativa, vista que cada pessoa que fere o seu próximo viola a lei fundamental, não só da sociedade humana, mas também da sociedade divina. Quando você fala mal de alguém, ai pastor, ele nunca vai saber. De alguma maneira esse mal chega na pessoa. E você é responsável por isso. Mateus capítulo 22, versos 36 em diante, diz, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esses. Esses dois resumem toda a lei. Todo o Pentateuco, todos os 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros, e os profetas, e tudo que foi falado depois. Todo o Antigo Testamento está resumido em você amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu vigor, com todo o teu fôlego de vida, e ao próximo, numa condição equiparada como a ti mesmo. Chegamos então, dentro do verso 3, na última cláusula. Ele fala assim, quem subirá ao santo monte do Senhor e habitará no seu tabernáculo? Aquele que não lança injúria contra o seu vizinho. Quando alguém é condutor de falsidades inventadas, quando você a rejeita, que é como você tem que fazer, simplesmente acaba ali, morreu. Pelo menos da sua parte não vai em frente. Mas os que propagam e as publicam de um ouvido no outro, através de uma forma expressiva de linguagem, eles recebem uma fama. Fofoqueiros. Talvez na nossa linguagem popular isso não tenha tanto peso. Olha, tal fulano ele é fofoqueiro. Olha, tal fulana ela é solteira, ou ela é viúva e ela é fofoqueira. Olha aquele cara lá. E aí a gente dá risada.
A gente vê em filmes as pessoas que ficam na janela lá, tem até um boneco de porcelana que é chamado de a namoradeira, e ela está com os bracinhos ali, ela está olhando tudo que acontece na rua. Mas o que será que Deus fala dessas pessoas que, além de falar mal dos outros, ainda influenciam outros a falar mal dele também, daquelas pessoas também? É uma coisa mais grave. Não é simplesmente um comentário. Você propaga a podridão. E Deus, em Provérbios capítulo 6, eu quero que você abra, por gentileza. É importante você ler. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. Provérbios 6, versos 16 a 19. Fala assim: 6 coisas o Senhor aborrece, ou se aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, soberba. Você achar que você é o bom, você achar que você é o especial e que você não precisa de Deus. Pastor, isso é grave. Uma língua mentirosa é grave. Mãos que derramam o sangue inocente, ele está falando de assassinato, é grave. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, tudo isso aborrece a Deus. E ele fala que tem uma coisa, que é a 7ª, que ele, Deus, abomina: aquele que semeia contendas entre os irmãos. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Você falar mal é uma coisa, já é ruim. Agora, além de falar mal, você semear contendas, olha, não faz isso não, porque ele é assim e ele é assado, em especial sem saber do que se trata, Deus abomina. Salmos 15, versos 4 e 5, são os 2 últimos versículos da nossa meditação. Diz assim, primeira pergunta: quem subirá? Quem habitará? E aí ele fala: o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, que é aquele que age fora dos padrões do Senhor, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com o dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Ele então compara 2 coisas opostas, ou seja, desprezar aqueles que são perversos, aqueles que são indignos, com aqueles que honram os que temem ao Senhor. Os piedosos, embora procurem viver uma vida digna e virtuosa, não se enchem de presunção. O teu crescimento, ele não é devido a você, é devido ao Senhor. E a piedade, o conceito da piedade é exatamente entender que tudo que você faz e o que você é dentro do campo espiritual em especial, não depende de você, depende de Deus. Em especial porque quando nós nos olhamos no espelho, nós podemos ver quem realmente nós somos. Talvez o teu pai não te conheça. Talvez a tua mãe não te conheça. O teu irmão, a tua irmã. Talvez o teu filho, a tua filha. Talvez o seu marido ou sua esposa. Mas Deus te conhece. Deus te conhece. Com isso, nós somos exortados a buscar um caráter humano íntegro, pelo qual os perversos, em contrapartida, eles não são poupados. Aqueles que perseveram em agir no caminho errado e não se arrependem, não vão ser poupados. Apesar de muitos perversos serem revestidos de autoridade, isso acontece. Não é o diabo, é Deus. Toda autoridade é delegada por Deus. Apesar de muitos perversos serem revestidos de autoridade, você não deve externar o seu desprezo por eles na medida em que você não os obedece. Na medida em que você tem que obedecer sem ir contra as Escrituras. A palavra de Deus é clara. Nós temos as Escrituras e no nosso Brasil nós temos a Constituição brasileira.
Enquanto essa constituição não fere a palavra de Deus, você tem que obedecer. Mas eu não gosto desse líder, azar seu. É ele que Deus colocou sobre a sua vida. Ao mesmo tempo, porém, devemos nos precaver de evitar a bajulação, de nos acomodarmos às situações que Deus condena e assim nos encontrarmos também na mesma condenação destinadas a eles. Porque se você é uma pessoa que está vendo uma situação que é errada, que afronta as Escrituras e você não faz nada, você é cúmplice daquela situação. Deus te condena como condena o outro. Aquele que não só parece encarar suas perversas ações com indiferença, mas também as honra, e é um terceiro nível. Além de bajular, você aprova, porque você está sendo beneficiado. Mostre como o seu coração está. Efésios 5,11 diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A maior parte da humanidade recusa a amizade com homens bons e deixa que eles sejam menosprezados, o que não pode ser feito sem graves injúrias a Deus. Você ver uma pessoa sendo maltratada de uma maneira não justa e você não fazer nada, você incorre no mesmo pecado. Aprendamos, pois, não a avaliar uma pessoa segundo o prisma do seu estado ou do seu dinheiro, ou pelas honras transitórias, mas segundo a piedade e o temor de Deus. Olhe para as pessoas com a lente de Deus, como possíveis filhos e filhas, como possíveis irmãos seu. Quando o justo jura com dano próprio e não se retrata, tem tudo a ver com essa condição anterior. Eu faço uma promessa e mesmo que eu seja prejudicado, eu mantenho a minha promessa. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Ele fala em Provérbios para a gente cumprir aquele voto que foi feito. O significado consiste em que os fiéis preferirão antes sofrer perda a quebrar a sua palavra. Quando um homem mantém suas promessas, até onde ele percebe ser para sua própria vontade, não há nisso nenhum argumento que prove sua integridade e fidelidade. Você manter um acordo, um contrato, uma promessa, enquanto você está sendo beneficiado, não diz nada da sua integridade. Quando os homens fazem uma promessa uns aos outros, nada é mais comum do que, à luz de alguma perda insignificante, que o seu cumprimento dê ocasião a quebrarem seus compromissos. Não quero mais. Não quero mais. Não fiz muitos casamentos, mas fiz alguns. E aí a pessoa fala, também assisti, né? Pretendo, juro ser, te amar por toda a minha vida, até que a morte nos separe. Aí aconteceu uma coisa. Por mais grave que seja, não quero mais. Vou acabar com tudo. Você entende que foi um voto feito perante Deus? E você está quebrando? Aquele que vai habitar no santo nome do Senhor, no santo monte do Senhor, aquele que habitará no tabernáculo é aquele que releva, inclusive, as coisas mais graves. E eu não estou dizendo de feminicídio, não estou falando de espancamento. Ninguém tem que apanhar, não. Mas muitas vezes o que eu estou falando aqui é que, por pequenas coisas, aos nossos olhos, nós rompemos os nossos contratos. Isso aconteceu muito na igreja primitiva. Quando se intensificou a perseguição, pegava-se pessoas, colocava no paredão e falava assim, agora você vai morrer. Ou você nega a Cristo ou você morre. E a pessoa falava assim, eu não quero Cristo não gosto não. Que é exatamente o que Pedro fez. E aí depois, não, está tudo certo. Não quero mais. Está tudo certo. Por isso que geralmente vemos tanta infidelidade entre os homens. Ou seja, não se consideram obrigados a cumprir as promessas que têm feito, exceto ao ponto em que eles são beneficiados de uma forma pessoal. Davi, pois, condenando tal inconstância, requer que os filhos de Deus exibam a maior firmeza possível no cumprimento das suas promessas. As duas condições finais, elas são negativas e ambas se relacionam com dinheiro. Primeiro, entenda
que um israelita não deveria emprestar dinheiro a outro israelita com juros. Estava errado. Deuteronômio 23:19 fala sobre isso. Mas dava a oportunidade da pessoa emprestar dinheiro para o próximo, sem ser um israelita, sem ser uma pessoa da família, cobrando juros. Está lá em Deuteronômio 23:20. Além disso, não se podia aceitar suborno para garantir a convicção do inocente. Olha, realmente eu sei que você é inocente, mas se você não me der um dinheiro, eu não vou testemunhar por você. Ou, se você não me der um dinheiro, eu vou testemunhar contra você. Que foi o que aconteceu com as pessoas que foram levantadas no julgamento de Jesus para acusá-lo. E as pessoas levantavam e eu vi ele fazendo isso, viu nada. Receberam dinheiro. Judas recebeu 30 moedas de prata para entregar a ele. Não há pior espécie de usura do que aquele modo injusto de fazer barganhas quando a equidade é desrespeitada de ambos os lados, comerciantes. Ou mesmo você que não é comerciante. Quando você está numa situação em que você pode levar uma grande vantagem, cuidado. Você pode estar perante uma situação de injustiça. Uma pessoa que está enforcada, está precisando fazer uma operação urgente com seu filho, e ela tem um carro que vale 40 mil reais, e eu falo, eu quero vender esse carro, eu te dou 10. Injustiça. Outro dia eu estava lembrando com a Rosângela de um cliente que a gente tinha lá em São Paulo, da gráfica. E ela falou que em alguns momentos de dificuldade, chegava um cliente lá, que fazia um trabalho lá para a gráfica, e ele pegava e falava assim, quanto que é esse trabalho? Aí 200. Jogava na mesa assim, quer 120? Quer, se não quer eu vou embora. Injustiça. Isso também acontece bastante em velório, graças a Deus eu não vi isso, porque nem teve velório, mas eu estava negociando lá no cemitério, e Deus me abençoou com a vida do meu irmão Ademilson, que trabalha numa funerária, e ele falou assim, pastor, eu vou cobrar o mínimo possível, seu. E ele falou assim, olha, tem isso, você quer? Eu falei assim, não quero. Ele falou, eu também acho que não precisa. No velório é um dos lugares que mais há extorsão, em que a pessoa está passando por um momento de extrema dor, da perda do ente querido, em que a pessoa olha para você e fala, eu já vi isso. Você não acha que o seu pai merece isso? E a pessoa ela fica totalmente constrangida. Em resumo, uma vez que tenhamos gravada em nossos corações a regra da equidade que Cristo prescreve, o que Deus ensina sobre equidade? Equidade tem nada a ver com cavalo. Equidade tem a ver com você ser equilibrado. Mateus 7,12 fala, portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também o mesmo. Só isso. Em uma situação que você está perante uma pessoa, qualquer situação, se você lembrar de Mateus 7,12 e você tiver o Espírito Santo dentro do seu coração, o que vai ocorrer é que você vai tomar uma decisão, não segundo a sua carne, mas o Espírito Santo ele vai te constranger a agir de uma maneira correta, e é isso que Deus quer. A palavra final desse salmo é de uma promessa. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Pastor, mas eu procuro viver desta forma e eu sou abalado. O que é este ser abalado? A palavra final do salmo é uma promessa. A pessoa que cumpre as ordenanças de Deus, a promessa é que ela não será removida da casa do Senhor, da família do Senhor, da sua presença. Finalmente, a condição final da pessoa em relação à pergunta inicial. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? E aí ele vem com Salmos 15:2, 15:3, 15:4, 15:5, a parte A do versículo. E aí ele finaliza dizendo, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Apesar das lutas e dificuldades ocorrerem na sua vida, ela não vai te destruir. Não vai acabar com você. Entenda que a lista de Salmos 15:2,
3, 4 e a parte A do versículo 5, ela não é exaustiva, ela não finda aí. As Escrituras ela é recheada de instruções. E talvez essas instruções que foram passadas hoje para você fossem suficientes por toda a sua vida. Que você não precisasse buscar outras. Mas essa lista ela nos dá um norte a seguir. Sempre que um marinheiro ia sair num barco, ele olha para a bússola e ele marca o caminho que ele tem que seguir. O caminho é Jesus. O seu norte é Jesus. O alvo que você tem que perseguir é Jesus. É um caminho árduo. É um caminho difícil. Mas com o Espírito Santo é sucesso garantido. Não há possibilidade de, aos 45 minutos do segundo tempo, o adversário fazer um gol e ganhar a partida. Não há. Essa partida, na sua vida, ela já é definida como uma vitória do Altíssimo sobre você e para você. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos pela Tua santa e bendita palavra, que é verdadeira, nos constrange, nos ensina e nos muda e transforma. Que nós possamos, Pai, cada vez mais entender que nós temos que nos conformar ao Senhor. Nós temos que ouvir a Tua santa e bendita voz e sermos mudados. Que nós possamos ser luz para outras pessoas. Que nós possamos ser o caminho, o norte para outras pessoas. Não buscando sobre nós a glória, mas sempre apontando para a figura de Cristo. E quem sabe, como Paulo falar, sejam meus imitadores. Oro pela minha vida, pela vida dos meus entes queridos, dos meus familiares, dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.